nesta unidade temática vamos entender os tributos em espécie, começando pela classificação dos tributos. E você sabe me dizer o que é fato gerador? Não? Então, muita atenção nesta aula do professor Edivaldo Nilo, que começa agora. Não deixe de aproveitar o conteúdo disponível no Jurisíntese para a fixação da matéria abordada. Boa aula! Olá, meu nome é Edivaldo Nilo, vou ser seu professor na matéria Direito Tributário no módulo Tributos em Espécie. Já sou professor nesse mundo dos concursos públicos há 8 anos. O professor Edivaldo Nilo é doutorando em Direito Constitucional, mestre em Direito Constitucional pelo IDP, procurador do Distrito Federal, pós-graduado em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, pós-graduado em Direito Tributário pela Universidade Federal da Bahia, pós-graduado em Planejamento Tributário pela Faculdade de Tecnologia Empresarial e aprovado em diversos concursos e seleções públicas. Nesse módulo Tributos em Espécie, vamos tratar de forma detalhada, minuciosa, todos os tributos do Sistema Tributário Nacional. Vamos começar com a classificação dos impostos, né? Vamos fazer uma classificação dos impostos, uma classificação geral. Depois vamos tratar das taxas, das contribuições de melhoria, do empréstimo compulsório, das contribuições especiais, e nas contribuições especiais, como cada vez mais vem caindo em concursos públicos, vamos tratar detalhadamente da contribuição social sobre o lucro líquido, da COFINS, contribuição sobre o faturamento, da contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP internacional, das espécies de contribuição de intervenção no domínio econômico, da contribuição de iluminação pública, da contribuição sindical, da contribuição previdenciária dos servidores públicos e depois vamos tratar detalhadamente de cada imposto. Vamos lá tratar do imposto de importação, imposto de exportação, do imposto de renda, do IPI, do ITR, do IOF, do imposto sobre grandes fortunas. Vamos tratar do IPVA, do ITCMD, do ICMS, do ISS, do IPTU e do ITBI. Então veja que temos um percurso grande aí pela frente. Percebam que no mundo dos concursos, estamos hoje em 2013, iniciando 2013, em janeiro, cada vez mais vem sendo cobradas questões de tributos em espécie, o que não era costume há 5, 10 anos atrás. O mundo dos concursos tem mostrado o índice de questões de tributos em espécie cada vez mais vem crescendo. Inclusive em provas da área federal se cobra constantemente o ICMS, o ISS, o IPTU, o ITBI, por incrível que pareça. Então, cada vez mais se cobrando os tributos em espécie. Então, vamos iniciar nossa aula de hoje falando para vocês qual é a classificação dos tributos hoje na nossa doutrina e na nossa jurisprudência. O que é que o Supremo Tribunal Federal vem pensando dos tributos em espécie? Que classificação ele adota? A tripartite? A pentapartite? Qual é a classificação que tem tomado a doutrina? Quais são os fundamentos dessa classificação? Então é isso que vamos ver a partir de agora. Então, nesse primeiro momento, o que é que você deve prestar atenção? Sempre quando iniciar nossa aula, vamos falar do tema e você tem que acompanhar, muito importante, pela legislação. Então, o primeiro artigo para se falar de classificação das espécies tributárias é o artigo 4º do CTN, que se diz que, para se identificar a natureza jurídica do tributo, eu vou prestar atenção no fato gerador, independentemente das características e da denominação designada pela lei, né? Se a lei fala que é taxa, se é imposto, se é contribuição de melhoria, não interessa. O que interessa é a essência, é o fato que dá origem a esta obrigação tributária. E o CTN, que é de 1966, fala também que para se identificar a natureza jurídica do tributo, não importa a destinação legal do produto arrecadado. É isso que está no artigo 4º.
Então, veja, algumas questões de concurso público se cobra o artigo 4º do CTN de forma literal. Então, no primeiro momento, para se identificar, segundo a literalidade, a gramaticalidade do CTN, para se identificar a natureza jurídica do tributo, basta você olhar o fato gerador. E isso está de acordo com o seu artigo 5º. O que é que o seu artigo 5º do CTN de 1966 vem dizendo? Que são tributos os impostos, as taxas e a contribuição de melhoria. Então veja que o Código Tributário Nacional adota a classificação tripartite. E para eu identificar se é tributo, se é taxa e se é contribuição de melhoria, realmente eu posso apenas pelo fato gerador. Mas o que foi ocorrendo com a evolução dos nossos diplomas legislativos e a evolução da nossa doutrina? Apesar de o CTN ser expresso gramatical e dizer que não importa a destinação legal do produto, com o passar do tempo, foram surgindo as famosas, as famigeradas contribuições especiais. Dentre estas, as contribuições da Seguridade Social, como a COFINS, como a contribuição social sobre o lucro líquido, como a contribuição para o PIS/PASEP, que hoje está disposta no artigo 239 do texto constitucional, e apenas com o fato gerador, não teria como eu identificar se aquele tributo seria uma contribuição sobre o lucro líquido ou imposto de renda à pessoa jurídica. Então, como eu vou identificar a natureza jurídica do tributo apenas pelo fato gerador, se os dois tributos têm o mesmo fato gerador? No caso dos impostos, da taxa e da contribuição de melhoria, vocês vão estudar aqui comigo detalhadamente, você consegue identificar apenas pelo fato gerador. Por exemplo, nas taxas, vamos ver que os fatos geradores das taxas são o exercício regular do poder de polícia e o serviço público específico e divisível, né? A utilização potencial ou efetiva do serviço público específico e divisível. Na contribuição de melhoria, por exemplo, o fato gerador é o quê? A obra pública que dê margem a uma valorização imobiliária. Então, com a taxa e contribuição de melhoria, é muito simples eu identificar apenas pelo fato gerador. Mas com o surgimento das contribuições especiais, com o surgimento também do empréstimo compulsório sedimentado no STF, que é tributo, ficou difícil eu identificar se é um imposto ou se é um empréstimo compulsório. Por exemplo, o último empréstimo compulsório que nós tivemos, o fato gerador era a energia elétrica, o consumo de energia elétrica. Hoje, o consumo de energia elétrica é fato gerador do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, né? Hoje, a energia elétrica, você vai ver, comigo é considerada como uma mercadoria. Então, perceba que não daria para identificar se era empréstimo compulsório ou se era ICMS. A contribuição de intervenção sobre o domínio econômico, a famosa CID, incidente sobre os combustíveis. Como eu iria identificar se era o ICMS também incide sobre os combustíveis? Então, como eu iria identificar se era ICMS, se era CID combustíveis? E aí, a nossa jurisprudência do STF, a nossa doutrina, entendeu que era necessário, além do fato gerador, era necessário verificar também a destinação legal do produto arrecadado. Por que, Nilo? Pelo seguinte, nos impostos, segundo o artigo 167, inciso 4 do texto constitucional, os impostos, eles têm uma arrecadação não vinculada. Já as contribuições, em regra, por exemplo, a CID, tem arrecadação vinculada. Se você vai no artigo 177, parágrafo 4º do texto constitucional, você vai ver que a CID combustíveis tem arrecadação vinculada, por exemplo, para o financiamento
da infraestrutura rodoviária do Brasil. Então você começaria a identificar se era CID Combustíveis ou se era ICMS Combustíveis pela destinação do produto da arrecadação. Por exemplo, o empréstimo compulsório. O empréstimo compulsório, da mesma forma que a CID Combustíveis, tem arrecadação vinculada. Ele tem arrecadação vinculada por quê? Porque o artigo 148, parágrafo único do texto constitucional, fala que a arrecadação do empréstimo compulsório será para aquilo que dê um ensejo à sua cobrança. Ou seja, a arrecadação do empréstimo compulsório é para aquilo que deu causa. O que é que pode dar causa ao empréstimo compulsório? A guerra externa ou a iminente guerra externa, ou o investimento público de caráter urgente de relevante interesse nacional. Então, se há uma cobrança de empréstimo compulsório destinada à guerra externa, né, que tem como fundamento, como pressuposto a guerra externa, a arrecadação será necessariamente para a guerra externa. Agora, no caso do imposto, o imposto, em regra, não tem arrecadação vinculada. Então, pela arrecadação, eu começaria a distinguir se era empréstimo compulsório, se era CID Combustíveis ou se era o ICMS. Então perceba que a doutrina e a jurisprudência dá importância hoje à destinação da arrecadação do produto arrecadado, apesar do CTN não dar essa importância. Por quê? Porque o CTN adota a classificação tripartite. Além disso, a doutrina mais moderna elenca um terceiro critério para identificar a natureza jurídica do tributo, que é o critério da restituição do tributo. E o único tributo que é restituível é o empréstimo compulsório. Então, o empréstimo compulsório hoje, se você paga um empréstimo compulsório, você tem direito à restituição. Então, veja aqui comigo no quadro hoje, né? O que é que você acabou de olhar? Você viu a importância do artigo 4º do CTN para identificar a natureza jurídica do tributo. O primeiro ponto que você deve ficar atento é a cobrança na sua prova do artigo 4º do CTN. E o artigo 4º do CTN, ele só dá importância ao fato gerador. O CTN adota, a partir do artigo 4º e a partir do artigo 5º, a classificação tripartite. Essa classificação tripartite entende que são espécies tributárias, os impostos, as taxas e a contribuição de melhoria. Então, só seriam 3 espécies tributárias. Veja que o próprio artigo 4º, como nós estudamos, falou que não importa a destinação do produto arrecadado. Ou seja, não tem importância a destinação do produto arrecadado. Não tem importância a destinação do produto arrecadado. Amigos, nos vemos daqui a pouco no nosso segundo bloco. Um abraço.